24 de março, Gênesis 45, de 3 a 11 e 15. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na casa de Gozém e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence. José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. José era um dos 12 filhos de Jacó. Ele e Benjamim eram filhos de Jacó com Raquel. Os demais tinham por mães outras mulheres de Jacó. José contava com uma especial predileção de seu pai, o que gerou a rejeição por parte dos outros irmãos. Certa ocasião, enquanto os outros irmãos de José pastoreavam em terras distantes, o pai lhes enviou José a fim de obter notícias. Para se livrar do incômodo do irmão, jogaram-no numa cisterna e só não mataram porque Rúben o convenceu a terem bom senso. Porém, sem o conhecimento e sob o posterior protesto de Rúben, venderam José a uma caravana de comerciantes midianitas que o levaram ao Egito. No Egito, José teve altos e baixos. Vale a pena você ler a história na íntegra a partir do capítulo 39 de Gênesis. Após José passar um tempo na prisão por falsas acusações, ele foi libertado por ter interpretado corretamente os sonhos do faraó, por meio dos quais Deus revelava a chegada de 2 períodos de 7 anos, um de abundância e outro de extrema carestia. Com essa revelação, o Egito poderia preparar-se durante os primeiros 7 anos para enfrentar os posteriores, que seriam de extremas dificuldades. E José foi constituído administrador da política adequada para essa situação. Nosso texto de hoje está dentro dos 7 anos de carestia. Sem alimento, pela segunda vez os irmãos de José vão ao Egito comprar. E agora José conta quem é. E as palavras de José causam total perplexidade nos irmãos. Até aqui, eles poderiam imaginar uma tremenda vingança do irmão. Por isso, tremiam diante dele e não conseguiam responder nada. No entanto, José pediu aos irmãos que não se afligisse e não se atormentasse por aquilo que haviam feito com ele no passado. E disse que o motivo dessa postura estranha, por contraditório que pudesse parecer, foi Deus quem o havia enviado ao Egito antes deles para preparar o sustento na necessidade e salvar suas vidas. Mesmo lembrando aos irmãos que foram eles que o venderam, não lhes levou em conta o seu pecado ou crime, porque viu a mão de Deus agindo misteriosamente nesse fato do passado. Por linhas tortas, Deus havia escrito reto, Deus havia transformado o pecado em fonte de graça. Essa teologia de José trazia consigo também a superação da violência ou da vingança, ou seja, gerou nele o perdão aos irmãos pelo crime cometido. Ele até ajudou os irmãos a superarem o sentimento de culpa, pedindo que não se afligisse nem se atormentasse pelo fato de o terem vendido. Nosso texto termina com a comovente cena de José beijando e cobrindo de lágrimas todos os irmãos.
A reconciliação havia prevalecido. A generosidade e a misericórdia para com os que o haviam feito mal é um tema de sabedoria, que é fruto do Espírito de Deus em nós. Sua prática também supera a cultura da retribuição baseada no mérito e na culpa. Para amar os inimigos e fazer o bem aos que nos prejudicam, é preciso estar em profunda sintonia com Deus, que é rico em misericórdia e faz chover sobre justos e injustos. José, vendido pelos irmãos, parece ter assimilado isso, pois não somente perdoou, como também pôs a serviço sua condição que Deus lhe proporcionou, escrevendo reto por linhas tortas. Assim, não podemos nos alegrar com injustiças, sob a alegação de que Deus vai transformar isso em fonte de vida. Jamais. Ele pode até fazer isso, mas deixemos isso para Ele. Deveremos continuar sendo profetas que anunciam e denunciam, missionários e missionárias que propõem práticas de justiça, solidariedade e fraternidade onde estamos e que questionam a exploração e a exclusão. E sim, precisamos também manter as portas e janelas abertas para que Deus transforme situações de pecado e de morte em fontes de vida. Isso permite que não desesperemos em meio aos graves problemas que nos envolvem na nossa vida pessoal, comunitária e social. Que Deus nos dê sempre sabedoria. Bom dia, que Deus abençoe a sua quinta-feira. Hoje é dia de culto de oração às 19 horas na Igreja Presbiteriana Independente em São Carlos. Se você estiver passando por aqui, venha orar conosco. Se não, tem um pedido? Envie para a gente. Que Deus abençoe o seu dia.